Olá, sou Sara Ferraz, diretora executiva e atual presidente da PROEP, e estou aqui para contar um pouco mais sobre o nosso trabalho na preparação e resposta coordenada à pandemia, e em especial da rede PROEP TIOS Covid-19, a estratégia de enfrentamento que é resultado da parceria com a Skol Foundation, a Universidade de Brasília, entre tantos outros parceiros. Desde o início da pandemia, nós estamos mobilizando uma força-tarefa que envolve nossa equipe, parceiros, membros e um time de voluntários para construirmos estratégias sustentáveis de apoio ao enfrentamento da Covid-19. Na busca por fortalecer essas estratégias, nós recebemos o apoio da Skol Foundation e da Sala de Situação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Com esses atores, nós reunimos nossos esforços para aprimorar uma estratégia que a universidade havia começado no início da pandemia somente com um grupo de estudantes e que, além de exitosa na região do Centro-Oeste, mostrou a força da mobilização social para esses enfrentamentos. Tudo isso para que profissionais de saúde locais e gestores possam ter ferramentas para definir as melhores ações a serem realizadas em suas cidades para o controle do surto em seus locais de atuação. Nossa meta é apoiar municípios prioritários entre centenas de municípios considerados vulneráveis para a Covid-19 e contribuir no desenvolvimento de capacidade para a preparação e resposta tanto do município como dos milhares de profissionais de saúde que garantirão a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos. E o foco é a preparação sustentável para que possam enfrentar futuros eventos de saúde pública também. Essa é a missão da PROEP, fortalecer a vigilância em saúde por meio da inovação, ampliação do conhecimento e conexão de profissionais de saúde pública para a melhoria da qualidade de vida da população. E o Brasil é nosso berço, então será o primeiro lugar para a estruturação dessa rede. Mas nossa meta é ir além, apoiar a América Latina e países africanos de língua portuguesa. Se quiser saber mais dessa estratégia inovadora que está só começando, acompanhe os canais da PROEP e te convido a fazer parte desta rede também. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Eu sou Yara Cavalcante e eu coordeno essa estratégia de mentoria, né? A gente chamava antigamente de tutoria, aqui da Força Tarefa TIOS Covid-19. A Força Tarefa TIOS Covid-19, para quem ainda não conhece, né? Ela é uma grande força-tarefa que a PROEP vem mobilizando com importantes parceiros, como a Skol Foundation, a Sala de Estação de Saúde da UNB, né, da Universidade de Brasília, para estar apoiando as equipes locais de saúde no enfrentamento da pandemia. E essa sessão que a gente tem aqui com vocês semanalmente, é apenas uma amostra do que a gente vem trabalhando com os municípios, tá bom? Nós temos também as mentorias individuais, que acredito que vários de vocês aqui tiveram oportunidade de participar. Estou vendo aqui Ariel, Flávio conosco, que já tiveram esses momentos ali, né, mais personalizados ali com Priscila, né, Priscila? E, claro, a gente tem cursos na nossa plataforma de ensino remoto, treinamentos. Convido vocês já a conhecerem a nossa central de recursos, que é um espaçozinho ali dentro do nosso site, que vocês vão poder encontrar conteúdos especiais para apoiar nessa tomada de decisão no enfrentamento à pandemia.
Lá tem guias, tem cartilhas, tem notas informativas, vários materiais de referência, tá bom? Que são produzidos aqui tanto pela nossa equipe, como também por outras organizações. Na nossa sessão de mentoria de hoje, vamos continuar com o tema de análise, não, organização, na verdade, né? Organização, análise e apresentação de dados. E hoje, muito importante, a gente vai estar falando um pouquinho da curva epidêmica, né, Pri? Vai estar ensinando a elaborar essa curva epidêmica, que foi um assunto trabalhado em várias sessões individuais com os municípios. Eu espero que vocês gostem e, principalmente, que vocês repliquem tudo que a gente está ensinando aqui. Vocês sigam esse passo a passo. Esses vídeos eles vão ficar disponíveis para vocês no nosso canal no YouTube. Então, acessem e tentem repetir essas análises, tá bom? Para vocês, de fato, conseguirem dominar essas ferramentas. Tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos, então. E eu passo a palavra agora para a Priscila. Tudo bom, Pri? Boa tarde, Arinha. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez, né, por estarem todos aqui conosco nessa tarde, para a gente conversar mais um pouquinho sobre a questão de organização, análise e apresentação de dados. Bom, né, acho que todos já me conhecem, mas eu sou Priscila Ciodaro, sou uma das responsáveis técnicas aqui do Eixo Mentoria, da Força Tarefa TIOS Covid-19. Como a Yarinha colocou aí para a gente, nossa intenção hoje é falar um pouquinho sobre a curva epidêmica, né? Mas, antes da gente falar sobre a curva epidêmica, eu vou compartilhar aqui com vocês nossa apresentação, tá? Para quem ainda não conhece aí as nossas estratégias, né, de mentoria coletiva, passar a conhecer também. Essa é uma estratégia, né, da Rede TIOS, da Força Tarefa TIOS Covid-19, que é tecnologia e inteligência local em saúde. Nada mais é do que uma estratégia de enfrentamento à pandemia da Covid-19, onde a gente tem buscado aí ajudar no desenvolvimento da capacidade local, trabalhando com as equipes de profissionais de saúde locais nos municípios, desenvolvendo inteligência epidemiológica, levando o máximo de capacitação e conhecimento, principalmente com o uso de tecnologias sustentáveis, né? Então, usando aí os softwares livres, com foco na preparação e na resposta para as emergências em saúde pública, tá? E aí a nossa rede, né, a PROEP, a Rede Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo, para quem ainda não conhece, nós somos uma rede aí com mais de 303 membros associados atualmente, temos mais de 80 mil pessoas alcançadas aí nas nossas redes sociais, pelas nossas publicações, a gente está sempre levando um material muito didático, tentando levar o máximo possível de informação para os profissionais de saúde, mais de 15 mil seguidores aí nas nossas redes, temos mais de 23 mil alunos cadastrados na nossa plataforma de ensino à distância, né? Então a gente sempre reforça muito sobre ela, acessem, façam os cursos, aproveitem, porque tem bastante informação importante. Somos membros da GORN, né, que é uma força global de atuação em surtos e emergências, e também temos participação aí em diversas missões humanitárias pelo mundo, tá certo? Então, a PROEP vem trabalhando aí fortemente com essa missão, né, de fortalecer a vigilância em saúde e trabalhar aí melhoria de capacitação dos profissionais de saúde. Bom, e dentro das nossas estratégias, né, além das mentorias, nós temos aí as capacitações à distância, nós temos as aulas ao vivo, temos cursos rápidos, disponibilizamos diversos podcasts, trazendo especialistas aí, debatendo diversos temas bem interessantes, né? Trabalhamos a questão da educação comunitária em saúde, levando materiais de apoio, e temos as mentorias semanais, e também, né, disponibilizamos aí treinamentos em epidemiologia aplicada, além de termos também espaços de treinamento e troca de experiência ao vivo, que são as nossas sessões ECO de Covid-19, a sessão HOPE, que nós estamos tendo essa semana, inclusive, o HOPE de saúde mental, e vamos ter aí o HOPE de vacinação também. Então, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, e nós vamos estar compartilhando com todos aqueles que fazem parte da nossa força-tarefa também. Certo? Além disso, temos a Noite Ep, o Epimigro, que são outros espaços aí que nós estamos levando para os nossos parceiros, tá bom? E, bom, né, a nossa estratégia de apoio de mentoria, temos trabalhado aí elaboração de painel, então ontem, né, toda segunda-feira nós temos aí as sessões de elaboração de painel, utilizando algumas ferramentas sustentáveis também, temos as nossas sessões de organização, análise e apresentação de dados, na terça e na quarta-feira.
Temos as análises espaciais, né, que iniciamos um ciclo novo hoje aí com o nosso querido Alessandro. Também, então, teremos todas as terças-feiras às 14 horas e também às quartas-feiras às 15 horas. Teremos sessões também de saúde mental e, né, vamos trazer aí outros diversos temas que possam surgir trazidos aí pelos municípios participantes da nossa rede, tá bom? Bom, e aí, para vocês não perderem, né, nossas novidades, os lançamentos, para não perderem nada, a gente tem a nossa lista de transmissão, então vocês podem salvar esse número aqui, tá? É o 61982860129. Podem salvar esse número no WhatsApp de vocês e enviar uma mensagem de texto, tá bom? Com o texto Tios Covid-19, que aí vocês vão ser adicionados nessa nossa lista de transmissão, né? E não vão perder nenhuma das nossas divulgações. Então, vão ficar por dentro aí de todos os eventos, de tudo que a Força Tarefa Tios Covid-19 está disponibilizando para vocês. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui. Como eu falei, a nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre a curva epidêmica, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui no EpiInfo, né? Como nós estamos trabalhando, utilizando ele para trazer essa facilidade de análise de dados, tá? Então, nós vamos continuar trabalhando com o banco de dados do eSUS Notifica, né? Que nós temos um aqui que nós criamos do nosso município de Proepilândia, que remete ao banco de dados oficial. E, através dele, eu vou mostrar um pouquinho para vocês essas questões da curva epidêmica, tá? E aí, depois, vocês podem até me conversar comigo aqui pelo chat e tudo mais. Eu queria saber se alguém tem uma ideia aí de qual que é a importância dessas curvas epidêmicas, né? Enquanto eu vou abrindo aqui, se vocês quiserem comentar um pouquinho, eu vou falar para vocês, mas se alguém já quiser ir nos colocando aqui. Bom, nós vamos abrir o nosso EpiInfo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já vinha construindo um painel de análises, né? Então, eu vou abrir aquele painel de análise que nós estávamos construindo. Tá? Então, venho aqui no modo painel de análise. E vamos abrir aquele nosso painelzinho. Então, eu venho aqui em abrir, vou navegar e vou buscar aquele nosso painel. Análise eSUS Notifica de Proepilândia, né? Que foi o painel que nós criamos na sessão passada. E a gente vai aguardar o EpiInfo carregar aqui o nosso painel. Lembra, pessoal, que o espaço do chat aqui está aberto para vocês tirarem dúvidas, para ir compartilhando opiniões, podem falar o que quiserem aqui conosco, tá? Se quiserem também, quando eu terminar aqui, a gente vai poder abrir os microfones aí para a gente poder discutir um pouquinho. Vamos aguardar ele carregar a nossa tabela, nosso banco de dados. Pronto. Bom, temos aqui, né, o nosso painel de análise do Banco do eSUS Notifica de Proepilândia, que nós criamos semana passada, com aquelas nossas análises de registros duplicados, com a questão das frequências, né, frequência simples, frequência estratificada, como trabalhar com essas frequências, e aí o que ela nos ajuda a organizar nesse banco de dados, né? E nossa intenção hoje é falar um pouquinho da curva epidêmica, tá, pessoal? Então, o EpiInfo ele vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar, quando nós estamos trabalhando com qualquer banco de dados, a desenvolver essa curva epidêmica, ou seja, fazer aqueles gráficos de curva epidêmica, para a gente entender um pouco qual é essa dispersão da doença, né? Qual é esse padrão de propagação da doença. Então, a curva epidêmica nada mais é do que uma representação gráfica do número de casos da doença pela data de início da doença ou pela data do início dos sintomas, né? Ou, no caso da Covid, temos usado muito a questão da data de notificação, né? Para poder acompanhar essa dispersão, né? Essa propagação da doença, tá? E o interessante da curva epidêmica é isso, que ela vai nos fornecer informações, principalmente de magnitude, ou seja, a gente vai conseguir entender a distribuição ao longo do tempo,
né? Conseguir entender se houveram padrões de distribuição, com isso a gente consegue entender um pouco mais momentos de maiores surtos ou menores surtos, isso não só para COVID, mas, né, para qualquer tipo de agravo que a gente esteja trabalhando. Dependendo do tipo de agravo que a gente trabalha também, por exemplo, trabalhar agravos como dengue, a gente consegue, dentro de uma curva epidêmica, conseguir analisar também a questão dos períodos de exposição e período de incubação, para entender em que momentos esses casos, né, iniciaram ali, e tentar entender uma relação entre os casos também. Então, é muito interessante aprender e trabalhar sempre com a análise gráfica, né? Então, o Epinfor também nos dá essa vantagem da gente conseguir construir algumas análises, desde que tenhamos as variáveis necessárias para isso. Então, nesse caso, estamos trabalhando com aqui, né, o nosso banco do eSUS Notifica. Nós sabemos que nós temos a data de notificação dos casos, temos também a data de início dos sintomas, então a gente poderia criar duas curvas diferentes, talvez uma por início dos sintomas, uma por notificação, né? Eu ouvi a Larissa falando aqui no chat com a gente, né? Até para observar se há um padrão na curva, de acordo com os casos, período, é isso mesmo, Larissa. A ideia é justamente essa. Então, a curva epidêmica é extremamente importante para entender essa tendência no tempo, identificar esses padrões de propagação das doenças, tá? Então, aqui, trabalhando aqui no Epinfo, ele vai nos ajudar de uma maneira fácil a conseguir distribuir essa curva epidêmica, né? Da mesma forma como nós criamos as frequências, como nós criamos aqui as nossas listas de registro, nós também vamos adicionar um gadget aqui, né? Um dispositivo para a criação da curva epidêmica. Então, clicando aqui com o botão direito, nós temos aqui adicionar dispositivo para análise, e nós temos aqui os gráficos, tá? E aí, ele vai trazer uma série de gráficos aqui para nós. Mas nós temos especificamente o gráfico de curva epidêmica. Então, ele vai trazer aqui para a gente a opção da gente selecionar como a gente quer construir esse gráfico, tá? E aí, aqui o principal essa variável precisa ser uma variável de data, tá? Então, você pode ver que quando a gente colocar aqui a variável principal, ele só vai reconhecer as variáveis de data, tá? Que ele vai justamente distribuir esse padrão ao longo do tempo. Então, eu não vou conseguir trabalhar com outra variável, se a variável lá no nosso Excel não estiver definida como uma variável de data, tá bom? Então, nesse caso aqui, vamos trabalhar primeiro aqui, né, com a data de notificação, tá? Então, vamos criar uma curva epidêmica com a data de notificação dos casos de COVID aqui no nosso município de Proepilândia. A vantagem é que o Epinfo ele consegue, né, trazer para você se você precisar colocar algum tipo de peso, e geralmente a variável de peso vai ser uma variável de número, tá? Então, ele vai te dar as opções aqui, nesse caso a gente não utiliza. Eu posso criar um gráfico para cada valor estratificando por alguma outra variável, tá? Então, eu poderia fazer um gráfico da curva epidêmica para cada valor de classificação final, por exemplo, mas aí nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente essa parte, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que vai ser essas diferenças dos gráficos construídos aqui. E aqui, nós temos aqui a possibilidade... Só um momento, deixa eu fechar aqui, né? Cachorrinho já viu como é que é. Nós temos a possibilidade de definir os intervalos, tá? Então, a gente consegue definir qual é o período e como que eu quero mostrar essa minha curva epidêmica. Então, aqui no intervalo, eu vou ter, né, de acordo com a variável que eu tenho. Se eu trabalhar com uma variável de data e hora, né, e eu tiver a questão das horas também, uma variável de hora, eu posso trabalhar com horas e minutos, depende do tipo de informação que eu estou trabalhando. E eu vou ter dia, mês e ano, tá? Nesse caso aqui, vamos trabalhar por mês, né, e depois a gente pode trabalhar por dias, por anos, enfim, eu posso criar semanas epidemiológicas, né, colocar de 7 em 7 dias, tá? Mas eu vou trabalhar inicialmente aqui para mostrar uma curva epidêmica por mês, tá? Então, vou colocar aqui, o intervalo é mês, e o passo aqui é justamente a quantidade que eu quero dividir. Então, eu quero de mês em mês, eu vou deixar um mês, né? Então, no caso, se eu quiser fazer de 7 em 7 dias, eu colocaria aqui 7 e mudaria aqui para dias, e aí eu colocaria aqui as datas nas quais eu quero trabalhar.
tá? Mas nesse caso eu vou trabalhar aqui com um mês, para vocês verem inicialmente como sairia essa curva. Bom, e aí nós temos algumas outras opções aqui que eu vou mostrar para vocês, mas antes eu vou gerar esse gráfico primeiro sem mexer em nenhuma configuração para vocês verem como que ele sai, tá? Então, eu dou um OK e ele vai trazer para mim a curva epidêmica, né, da distribuição de casos desse meu banco, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, ele não fez por mês. Deixa eu mudar isso aqui. Coloquei dia, né? Ó, ficou muito... Deixa eu colocar por mês aqui. Por dia você vê que ele ficou muita informação, né? Eu consigo ver aquela dispersão também, mas ficou muita informação, tá? Então, olha lá. Eu tenho aqui as informações dessa minha curva epidêmica, tá? Eu tenho datas de notificação aqui desde esse banco, no caso, eu estou trabalhando com ele só com dados de 2021. Tá? Por quê? A gente lembra que a gente colocou um filtro aqui para cancelado, tá? A gente fez toda aquela preparação no banco. E aí ele trouxe aqui para mim das informações do meu banco, como que daria essa curva epidêmica, tá? Ele está bem simples, esse gráfico, então ele vai mostrar essa dispersão de casos por data de notificação. Quando a gente vai passando o mouse aqui em cima, ele vai mostrando a quantidade de casos em cada um dos meses, tá vendo? Então, eu tenho aqui março, 2.851, abril, 3.621, né? Todas as informações aqui. Aqui em fevereiro, um pouquinho, né? Janeiro, bem pouquinho. Aqui em dezembro, aqui a gente já não consegue ver mais nada, tá? Então, eu consigo trabalhar essa curva epidêmica muito simples, com um clique, deixo ela pronta aqui, à medida que eu for atualizando o meu banco, ela vai também atualizando as informações aqui, certo? Só que a vantagem é que aqui eu consigo fazer algumas estratificações sem precisar ficar mexendo lá nas planilhas do Excel, montando as informações para colocar nos gráficos, né? Então, eu consigo fazer algumas estratificações com essa ferramenta que podem ajudar numa melhor visualização dessa curva epidêmica. Como, por exemplo, vamos abrir aqui as configurações dela. Aqui em agrupamento e classificação, eu posso estratificar. Tá? Então, eu tenho a possibilidade de fazer a estratificação dessa minha curva epidêmica por uma outra variável. Ou seja, eu posso trabalhar a questão da evolução do caso, para eu entender essa minha curva epidêmica a partir da evolução dos casos. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou estratificar por evolução do caso e vou dar um OK. Olha o que ele vai trazer para mim. Ele vai trazer agora uma curva diferenciada, tá vendo? Só que ainda não tenho legenda, não tenho nada aqui que me traga essas informações, tá? Então, vamos adicionar isso também. Então, aqui nas configurações, na visualização, eu consigo mexer, né, no título do gráfico. Então, vou colocar aqui curva epidêmica de casos de Covid-19 em Proeplândia. Eu vou sempre marcar para incluir os valores perdidos, né? Porque aí eu consigo identificar se tiver algum missing, se tiver algo que não esteja preenchido, ou seja, tem as informações que a evolução do caso possa não estar preenchido, por exemplo, né? Está em branco, ele vai trazer isso para mim também. Ou se eu quiser não incluí-las, eu vou deixar desmarcado, mas eu vou incluir para ver se ele vai nos mostrar alguma coisa, tá? E aí aqui eu consigo trabalhar, ó, nas cores e estilo, eu consigo trabalhar nas informações do meu gráfico. Então, ele está usando um padrão de cores, né? Esse padrão de cores, vibrante, então ele vai usar essa sequência de cores. Eu tenho algumas outras, eu tenho algumas cores pastel, vou ter uma sequência de verdes, vou ter, né, outros tipos, tá? A princípio, eu vou deixar esse vibrantear mesmo, só para a gente ver como é que ele vai sair. Consigo mexer na composição desse gráfico, então, se ele vai estar lado a lado, se ele vai estar uma distribuição. Eu consigo mexer no tipo de barra, se ela vai ser cilíndrica, se ela vai ser retangular, tá? E cada uma dessas aqui, ela vai mudando esse gráfico. Ele não tem, assim, digamos, todas as opções para se mexer num gráfico como a gente faz no Excel, por exemplo, mas ele traz alguns gráficos para a gente, já deixa isso pronto na análise, que facilita bastante, tá? Não vai ter tanta opção de modificação, de organização, mas já é bem interessante ter esses gráficos nesse painel, porque uma vez que você tem essa base de dados, você não precisa ficar toda vez
atualizando os dados lá no Excel para gerar o gráfico novamente. Enfim, toda vez que você baixa o banco novo, você teria que buscar esses casos novos para inserir. Aqui basta a gente fazer aquele processo de atualização do banco, tá? Então, ele vai dizer se você quer espaço ou não entre as barras, ele vai ter algumas configurações aqui. A gente pode mostrar um pouco para vocês, eu vou deixar padronizado como ele está, ó, nessa parte de cores, para vocês entenderem um pouco, tá? Nas etiquetas aqui é onde a gente vai colocar, né? Eu posso colocar um título para esse gráfico, então eu coloquei um título aqui na visualização, tá? Então essa visualização é naquela barrinha de cima dele. Agora, nas etiquetas aqui, eu vou colocar um título que vai aparecer no gráfico, na imagem do gráfico. Então eu posso colocar aqui, curva epidêmica de casos de Covid-19 em Proepilândia. Vocês vão ver como é que ela vai aparecer. Aqui eu consigo personalizar os meus eixos, tá? Então, eu consigo aumentar a fonte, né, dos valores, se eu quiser botar esse gráfico um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Eu consigo botar o rótulo nesse eixo Y, né? Então, a gente tem aqui, seria a quantidade de casos, por exemplo, enfim. E no eixo X também, ele por padrão, ele vem com rótulo automático, mas eu também posso modificar aqui e utilizar ou o nome da variável. Então, se eu colocar aqui, ó, field prompt, ele vai trazer o nome lá da minha variável. Ou se eu colocar em custom, ele vai deixar eu digitar aqui. Então, eu vou colocar aqui, né? Ali no caso é mês, né? Que eu estou usando o mês como a minha divisão de tempo, tá? Então, eu consigo mexer nessas variáveis aqui. Outra coisa, na legenda, tá? Então, eu vou pedir para ele mostrar a minha legenda. Então, agora ele vai trazer essas informações da minha legenda. E eu vou dizer se eu quero ela na direita, se eu quero ela na esquerda, se eu quero ela acima, se eu quero ela abaixo. Vou colocar ela aqui na parte de baixo do nosso gráfico, tá? E vou dar um OK. Vamos ver como é que ele saiu. Ele já mudou aqui, né? O nosso título dele. E agora ele vai fazer essas modificações nessa curva epidêmica. Opa, acho que alguma coisa que eu fiz aqui deu errado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar os valores perdidos aqui para ver se foi isso aqui. Pronto. Ele não tem valores perdidos nesse caso, tá? Então, olha lá, o que ele traz aqui para mim agora. Eu fiz aquele gráfico, primeiramente, né, pela curva epidêmica, então ele estava todo vermelho, e agora ele está trazendo as estratificações, tá? E aí ele traz para mim as estratificações pela variável de evolução do caso, que foi a que eu selecionei. Então, eu vou ter aqui, todos em vermelho são os curados, os amarelos em tratamento domiciliar, os verdinhos ignorado. Se tiver algum azul, né, vai estar como internado ou internado em UTI, e óbito, que são as opções, né, o roxinho ali vai ser as opções que eu tenho de óbito, tá? Então, esse aqui são as informações que eu tenho no meu banco de dados de preenchimento de evolução do caso. Então, eu consigo estratificar por essa variável, tá? Se eu quiser estratificar aqui por exemplo, classificação final, eu desmarquei a outra, não segurei com... Opa, deixa eu desmarcar aqui. Esse aqui eu não preciso segurar o Ctrl para estratificar, tá? Então, eu vou fazer por classificação final. Então, eu consigo estratificar por outras informações. Então, eu vou trazer por classificação final agora. Então, eu vou ter uma curva epidêmica passível de estratificação, tá? E a vantagem de utilizar o EpiInfo para isso é justamente essa, que com poucos cliques eu consigo trazer uma curva epidêmica com as informações da base de dados que eu tenha, basta que essas informações estejam bem organizadas nesse banco de dados que eu estou trabalhando, e eu consigo com poucos cliques fazendo essas estratificações dessa curva epidêmica. Então, eu consigo ver uma curva epidêmica só de óbito, se eu quiser, eu consigo ver uma curva epidêmica, né, de acordo com cada um dos tipos de classificação, tá? Deixa ele carregar aqui, às vezes ele demora um pouquinho para carregar, né? Vamos ver se ele carrega aqui. Bom, enquanto ele carrega, deixa eu criar... Opa, carregou. É que ele não demorou tanto. Olha lá. O que ele trouxe agora? Ele trouxe uma estratificação pelos tipos de caso. Então, as informações que eu tenho lá. Eu tenho casos que poderiam estar cancelados na variável de classificação final, tá? Então, lembrando que eu estou estratificando ele pela classificação final.
Então, eu posso até colocar aqui depois, ó, na descrição, aqui nas etiquetas, eu posso colocar um subtítulo para esse gráfico, tá? Ou na visualização, colocar na descrição dele. Estratificado por classificação final. E aí ele vai trazer essa informação para mim, tá? Deixa ele pensando aí um pouquinho. Enquanto ele pensa, eu já vou criando outro aqui. Então, eu vou criar outro gráfico, tá? Outra curva epidêmica. Vou utilizar dessa vez a data do início dos sintomas. Ao invés de utilizar a data de notificação, eu vou utilizar a data de início dos sintomas, tá? E aí eu vou utilizar aqui o intervalo também de um mês e vou colocar a mesma estratificação aqui no gráfico, tá? Por classificação final. Vamos ver aqui. Epidêmica de casos de Covid-19 em Proepilândia. Enviar isso aqui para cá, para as etiquetas aqui, para o título do meu gráfico, tá? Para ele aparecer lá também. Quantidade de casos. E aqui, data de início dos sintomas. Vamos colocar a legenda. Etiqueta, vou deixar aqui. Mês também. A mesma modificação que eu fiz na anterior. Bom, e aí eu vou deixar dessa forma, tá? Vou colocar ele para baixo e deixar ele gerando o gráfico aí. Bom, nesse caso aqui, né, acaba que ele some um pouquinho, tá? Eu não consigo mexer muito nessa expansão aqui, então tem um pouco dessa desvantagem também. Então, teria que ver qual é a melhor maneira de colocar essa legenda, se vai ser embaixo, se vai ser do lado, dependendo do tipo de... dependendo do tipo de gráfico, né, do tamanho que o gráfico ficar. Então, ele tem essas restrições de não poder fazer tanta modificação, mas a vantagem é que a gente consegue ter uma visualização rápida e conseguir ver esses gráficos de maneira rápida, já pronta, à medida que vai atualizando esses bancos de dados, sem toda vez eu ter que ficar criando novamente esses gráficos, sem toda vez eu ter que ficar buscando novamente todas essas informações, tá? Então, essa é uma das vantagens também que o Epinfo nos traz aí para a gente conseguir trabalhar a curva epidêmica, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar na direita aqui, por exemplo, para ele modificar. Vamos deixar ele pensar um pouquinho. Esse aqui, por classificação final, ele está demorando um pouquinho, né, para fazer a estratificação. Vai depender da questão dessa distribuição das variáveis, do tamanho do banco, né? Mas, uma vez que eu tenho esse banco montado, depois que eu crio esses gráficos a primeira vez, depois ele facilita, né? Eu só vou atualizando as informações, tá? Então, isso que é importante aqui nessa visualização. Ah, e outra coisa, né? Como eu mostrei para vocês, esses gráficos aqui, eles estão também com a aplicação desses filtros aqui, tá? Então, ele não vai trazer nenhum caso nesses gráficos, tá? Cuja evolução do caso não é igual, que seja igual a cancelado, né? Porque eu coloquei um filtro para aparecer somente informações quando esse meu banco, quando a variável de evolução do caso não for igual a cancelado. Então, é só o que ele apresenta aqui, tá? Ó, a variável de data do início dos sintomas, ela tá com algum problema, tá vendo? Então, ele vai, inclusive, trazer aqui para mim se eu tiver alguma variável de data com algum tipo de problema. Então, essa variável, por exemplo, eu vou ter que dar uma olhada lá no nosso banco, abrir a nossa variável de data de notificação, ele faz, tá vendo? Então, ele está fazendo com a data de notificação. Agora, aqui, com a variável de data do início dos sintomas, ele trouxe um problema. Então, ele fala o valor setembro 21 já existe, ela está com alguma configuração errada. Então, teria que ir lá no meu banco, abrir o nosso banco e tentar entender qual é essa informação, tá? Então, olha só, vou até... Deixa eu salvar o painel aqui. Vou salvar esse painel. Deixa eu minimizar e abrir o nosso banco aqui. Então, nós temos a nossa pastinha aqui. Deixa eu ver onde ela está. Vou pegar aqui só um momento.
Então, nós temos o nosso banco aqui, né? Dia Pri, 28. Sim? o Ariel Unai falou o seguinte: essa coluna de classificação final seria o melhor caso para calcular os casos positivos? Não, nesse caso, assim, na realidade, para esse banco específico do eSUS Notifica, né, eu acredito que poderia ser essa variável, sim. É que eu lembrei que agora que a variável de teste agora, né, ela está muito dividida no banco do eSUS Notifica. Então, eu acredito que a classificação final, nesse caso, vai ser a melhor variável. Só que aí temos um problema, né? Primeiro, a gente vai precisar trabalhar com aquela informação aqui da identificação dos casos que não estão com encerramento, né? Lembra que a gente fez essas tabelas justamente para conseguir entender essas informações? Então, eu tenho aqui, né, essa frequência que nós criamos na sessão passada, onde ela traz para a gente aquela identificação dos casos onde eu ainda não tenho encerramento. Então, por exemplo, eu tenho aqui mais de 2.600 casos sem classificação final e sem evolução do caso. Então, só nesse meu banco aqui, eu tenho 2.600 casos que parece que estão faltando encerramento. Então, eu preciso entender e trabalhar esses casos para que eu consiga sanar esse problema aqui depois para ver como é que está essa minha curva epidêmica, tá? Porque justamente essas informações, elas não vêm para cá. Então, se a gente for olhar aqui, nos valores que nós temos aqui, esses dados, eles não vão bater com o total de registros que nós temos aqui, os 16 mil, tá? Justamente por isso. Então, assim, nesse caso, desse específico do Banco do eSUS Notifica, eu acredito que seria talvez uma das melhores variáveis para identificar os casos positivos, né? Porque ele vai trazer justamente a informação se esses casos foram confirmados, tá? Tirando essa aqui, né, que alguns casos estão errados, você vê que tá como cura, tá vendo? Então, isso aqui é um erro também. Então, possivelmente, eu vou ter aqui em algum lugar, a classificação final foi preenchida como cura, que na realidade não era para estar preenchida assim. Então, vamos ver aqui onde que ela está, naquela tabela anterior que nós criamos. Então, eu tenho aqui cura 0, cura 0. Isso eu fiz uma estratificação por evolução do caso, tá? Que foi aquela estratificação que nós fizemos semana passada. Deixa eu tentar identificar aqui onde estão esses casos de cura. Estão aqui, tá vendo? São justamente casos que têm evolução do caso missing, tá? Então, a evolução do caso está missing, e eu tenho aqui 8 casos que estão com a classificação final como cura, mas eu sei que isso aqui é um erro de preenchimento no sistema, tá? Então, eu vou ter que identificar onde estão essas informações aqui para eu corrigir. E aí, a gente usa o recurso aqui da line listing, né? Que foi que nem a gente construiu semana passada. Então, por exemplo, eu vou gerar uma lista aqui para a gente identificar quais são essas variáveis, esses registros, né? Então, vou pegar aqui pelo número de notificação, que eu preciso disso para identificar ele. Vou pegar a variável de evolução do caso, que eu sei que é igual a missing. E vou pegar aqui a variável de classificação final. Tá? São as 3 que nesse momento me interessam ali. E aí eu vou usar aqui no filtro de dados a evolução do caso está perdido, porque eu sei que é missing, né, pela tabela que nós criamos, e a classificação final está escrito cura. É igual a cura. E vou adicionar a condição também. E aí eu consigo gerar aqui esses meus 8 casos, Então, eu consigo identificar aqui, quais são esses 8 registros, né? Então, eu tenho o número das notificações aqui, e aí eu consigo ir lá no banco e consigo corrigir eles lá no banco, tá? Então, eu consigo corrigir eles no sistema, corrigindo eles no sistema, eu fazendo essa correção deles no sistema, eu consigo trazer essas informações, né? E aí, quando eu atualizar, a base de dados, então eu vou atualizar no sistema, aí eu vou baixar um banco novo, quando eu trouxer o banco novo atualizado com essas informações, ele já vai modificar isso aqui. Possivelmente essa lista não vai existir mais, porque eu já teria modificado isso aqui, né? Que foi um preenchimento errado, e ele também não vai aparecer mais aqui no meu gráfico. Então, lembrando, tudo que ele aparece aqui, aparece de acordo com o que temos no banco de dados. Então, por isso que é importante a base de dados estar muito bem organizada.
E nesse aqui nós vemos, e a ideia era justamente, uma das ideias era justamente essa, mostrar essas inconsistências para vocês também, que têm sido muito encontradas nesses bancos de dados, tá? Então, nesse caso, Ariel, eu acredito que essa variável de classificação final é a melhor forma de identificar os casos positivos, só que levando em consideração que são os casos confirmados aqui, né? Os descartados, síndrome gripal não especificada, vão estar com outras cores. E aí tem um detalhe aqui, né? Você vê que ele até repete aqui, acaba repetindo a coloração, porque pela paleta de cores que ele traz, ele acabou repetindo ali uma ou outro tipo de coloração, tá? Nesse gráfico. Ele vai demorar um pouquinho de novo pela estratificação que eu fiz. Mas, a partir do momento, por exemplo, que eu identificasse aqueles casos lá, né, que estão com a cura aqui na classificação final, que é um preenchimento errado, fosse lá no meu banco de dados, e aí eu vou atualizar isso lá na base de dados, quando eu trouxer para cá, ele já vai sumir aquela parte de cura também, né? Então, vai sumir essa parte, esses 8 curados daqui, e lá do gráfico ele vai sumir também. Então, ele já vai trazer todas as atualizações baseadas na base de dados. Deixa eu puxar isso aqui, ó. Eu tinha deixado ele encurtadinho aqui, por isso que ele está um por cima do outro. Essa aqui é aquela outra frequência que nós criamos para os resultados, né? Para as variáveis de resultado na semana passada. Tá? Então, olha só, a gente tentou gerar um aqui com a data de início dos sintomas e ele não funcionou. Então, ele está com algum problema nessa data de início dos sintomas. Tá? Agora, por exemplo, eu poderia gerar uma curva aqui com qualquer uma das minhas datas, tá? Data de coleta do anticorpo, dos testes. Então, eu vou ver uma curva ali dessas informações de data que eu tenho no meu banco de dados. Tá? Então, tudo que o EpiInfo encontra erro, ele até fala e traz aqui para você. Então, ele fala que está restrito a conter valores exclusivos e fala que o valor 21 de setembro já existe. Então, possivelmente, essa variável está com alguma pendênciazinha. Deixa eu ver se nosso banco abriu aqui. Deixa eu ver aqui. Data de notificação. Data de início dos sintomas, né? Vamos ver aqui. Data de notificação. Vou procurar por data, né? Data de início dos sintomas. Deixa eu ver qual é a coluna dele aqui. Dado do teste, dados dos testes. O Ariel falou assim, deve estar com fuso horário e a palavra T no meio da data. Exato, Ariel. Tem justamente esses problemas que a gente encontra também. Por isso que eu queria achar aqui no banco para verificar, ó, porque a data de nascimento ela está correta, ela está como data, tá vendo? Então, a data de nascimento dos nossos casos, a data de notificação, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, a gente tem data de nascimento, vamos ver a data de notificação aqui também. Geralmente, quando a data está bagunçada na nossa base de dados, a gente vai ter problema. Ó, a data de notificação está correta, tá vendo? Então, está com padrão de data. Aí, a gente tem a descrição dos sintomas. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para ver se está por aqui. A descrição do sintoma, data de início dos sintomas. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas coisas erradas, tá vendo? Da própria base, ó. Então, a gente tem até umas datas aqui erradas, ó, de 1921, tá vendo? Então, eu posso justamente identificar esses erros aqui. Ele não vai aparecer aqui, tá? Porque o EpiInfo, como eu até falei, ele tem uma restrição. Então, eu não conseguiria, por exemplo, identificar a frequência por data. Então, se eu colocar aqui para adicionar, por exemplo, a frequência por data de início dos sintomas, para eu ver todas as datas de início dos sintomas que eu tenho, ele não vai deixar eu fazer, ó, porque ele fala que há muitos valores distintos. Então, o limite para as variáveis, para as frequências, ou seja, para a resposta que eu posso ter numa variável é de 200 respostas, tá? Então, ele me traz esse limite. Então, eu não consigo fazer essa visualização por aqui.
Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele não vai gerar, ele vai me dizer que tem algum erro, e com isso eu consigo ir lá na base e tentar identificar qual é esse problema. Então, eu teria que vir aqui e corrigir essas minhas informações. Por quê? Se eu olhar aqui, ó, na data de notificação, a gente não tem problemas, tá vendo? A gente acaba tendo aqui, ó, sim e não. Só que esses problemas aqui não estão me gerando um problema nas datas. Então, essas variáveis que estão aqui, ó, preenchidas errada, possivelmente foi algum erro aqui na hora de fazer a colagem das informações que ficou no local errado, tá vendo? Então, a gente não tem uma data, a gente tem informação de sim ou não, mas ele, inclusive, está com classificação geral, então ele não está entendendo isso aqui como uma data, então ele não vai gerar um erro para lá. Agora, na variável de sintomas, de data aqui do início dos sintomas, ele tem algumas datas erradas, ele tem essas informações aqui de mialgia, né, de queda, de não e sim, tem essas datas que estão erradas. Então, a gente pode tentar verificar, ó, se eu apagar daqui, enfim, eu vou apagar porque é um banco fictício nosso, tá? Mas isso aqui vocês teriam que conferir cada uma das informações. E deixa eu salvar essa base de dados aqui, para ver se ele vai fazer a atualização, tá? Essas informações, deixar ele da forma mais correta. Opa, eu tenho até um de 2001 aqui. Esse aqui também. Estão com datas erradas também, tá vendo? 2121, né? Então, são umas datas bem erradas que foram preenchidas, tá vendo? Eu consigo gerar isso lá numa lista de registros, tá? Ou até mesmo pegar dentro de uma lista de duplicados para ver esses números errados. Então, ele vai trazer para mim essas informações. Mas eu já corrigi por aqui, então eu vou deixar dessa forma. Deixa eu salvar a base aqui. Deixa eu atualizar a fonte de dados, para ver se ele trabalha com a atualização da minha fonte de dados. Ó, ele vai fazer a atualização, vamos ver se ele consegue entender melhor. Se não, pode ser que tenha algum erro ainda e ele não está entendendo ela como uma variável de data, tá? Mas vocês viram que a de data de notificação, toda ela está como variável de data, então ele consegue entender e criar essa curva epidêmica aqui de uma maneira um pouco mais rápida, tá? E, bom, gente, deixa eu só ver se ele atualiza aqui, né, para a gente conseguir mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. Mas aproveitando já esse gráfico aqui da curva epidêmica, a vantagem que o Epinfo traz, como eu já coloquei várias vezes aqui, é justamente essa, de com poucos cliques eu criar curvas epidêmicas aqui de acordo com alguns parâmetros do meu banco, tá? Olha lá, ele está fazendo atualização, então ele vai pensar aqui de novo. Deixa eu criar uma outra aqui, uma variável simples, gráfico de curva epidêmica, vou usar aqui a data de notificação e eu vou deixar um intervalo de dias aqui, tá? Eu vou deixar esse intervalo de dias aqui. Quando a gente deixa esse intervalo de dias, ó, essa curva, ela vai sair, eu tenho 2 anos aqui, né, de informação, então o gráfico ele não fica tão bonito, não fica tão organizado, infelizmente ele vai ter um pouco dessas restrições aqui no Epinfo, tá? Ele vai trazer as informações de acordo com o que eu tenho lá na minha base de dados, mas essas informações elas não ficam tão visuais aqui, né? Eu tenho dia por dia aqui, mas ele não traz algumas informações, tá? Então, a partir do momento que eu trabalho, por exemplo, se eu trabalhar aqui, ó, com uma divisão, por exemplo, de 7 em 7 dias, ele já vai reduzindo e vai mudando um pouco as características desse gráfico. Tá? Mas, normalmente, essas curvas epidêmicas aqui, a gente trabalha, principalmente quando a gente está trabalhando com doenças em longos períodos, né? A gente trabalha geralmente utilizando mês ou semana epidemiológica, né? Nesse caso aqui, não necessariamente ele está usando a semana epidemiológica, porque eu só pedi para ele fazer uma divisão de 7 em 7 dias, então ele vai pegar a data inicial e a data final. Se eu quiser especificar quais são as semanas, para colocar semanas epidemiológicas, eu vou botar um valor inicial aqui e vou botar um valor final aqui, porque ele vai pegar a partir do meu valor inicial. Então, por exemplo, a semana desse ano nós sabemos que começou a partir do dia 3 de janeiro, se eu não me engano, foi dia 3 ou foi dia 4 de janeiro, que começou a primeira semana epidemiológica desse ano. Então, eu até poderia colocar aqui, eu vou colocar 3 de 1 de 2021. Deixa eu ver se ele vai entender dessa forma, porque o Epinfo, às vezes, ele inverte a data também, tá? O valor final, vou colocar aqui, por exemplo, dia de março de 2021, para pegar um período específico, tá?
tentar pegar um período específico aqui. Deixa eu ver se ele vai compreender a data dessa forma ou se ele está entendendo a data invertida. Deixa eu ver aqui. 3 de 2021. 3/30 de 2021. Infelizmente, ele vai ter um probleminha com datas, né? Então, às vezes, na hora de fazer algumas configurações, ele não entende muito bem essa organização das datas, tá vendo? Ele não tá conseguindo compreender esse meu valor final, esse meu valor inicial aqui, tá? Mas, depois eu vou até ver direitinho como é que ele está entendendo essas configurações para poder depois passar para vocês. De qualquer forma, deixa eu colocar aqui um mês, para a gente montar esse gráfico aqui rapidinho. Esse aqui, ó. Agora nós temos, ó, a curva epidêmica aqui, as duas, ó. Então, eu corrigi lá as informações dos sintomas, tá vendo? Ele agora fez por início dos sintomas, tá? Então, essa aqui é por data de início dos sintomas, tá? Então, vocês viram que eu corrigi no banco, ele corrigiu aqui. Então, se der algum erro aqui, a gente precisa entender lá no banco o que está acontecendo e a gente consegue trabalhar. Como eu falei, quando a gente sanar essas informações, elas vão sumir daqui dessa curva epidêmica também, tá? Então, o interessante da curva epidêmica é isso, é a gente conseguir identificar esses padrões, conseguir analisar as informações, vocês conseguem montar os casos de vocês aqui. Se eu quiser criar uma curva epidêmica só de óbitos, por exemplo, nesse caso, eu poderia trabalhar com ela aqui dessa forma, né? Eu trouxe a variável de data de notificação, e ao invés de fazer uma estratificação aqui, eu vou usar o filtro, tá? Então, no meu filtro, eu vou pegar a evolução do caso, e aí eu vou dizer que é igual a óbito, por exemplo. Então, ele vai trazer para mim só o que foi a óbito, tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma curva dos óbitos acontecidos nessa base de dados, tá? Do SUS Notifica. Se você estiver trabalhando com o banco do CIVEP Gripe, que geralmente é onde estão sendo notificados os óbitos, né? Aí ele traz aqui para a gente. Você falou que, Ariel, para colocar só em número, não colocar as barras? Seria isso o que o Ariel colocou aqui para mim? Colocar somente o número, né, da divisão aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, 30, 2021. Não, ele dá erro, ó. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Ah, tá, entendi. Não seria só o número da data, colocar colocar a quantidade de dias que eu quero colocar. Bom, eu não sei se ele está funcionando dessa forma aqui também. Deixa eu abrir novamente o painel aqui. Você vê que quando ele dá algum erro, ele fecha, tá? Mas eu não perdi o que eu já tinha salvado. Então, se eu não salvei alguma coisa aqui, inclusive, ele não vai abrir. Temos essa desvantagem. Deixa eu só ele carregar aqui que a gente já finaliza. Bom, mas a ideia geral, gente, era trazer para vocês a importância dessa questão da curva epidêmica. Até porque a curva epidêmica, né, é o que nós temos visto aí, né, que nós temos trabalhado, com a questão, por exemplo, da média móvel. Nesse caso aqui, infelizmente, ele não nos dá a opção de trabalhar com a média móvel aqui, tá? Diretamente. Se eu já tiver uma coluna com a minha média móvel na minha base de dados, eu consigo criar um gráfico a partir dessa média móvel. Só que ele não deixa eu criar aqueles gráficos onde eu mostro essa minha curva epidêmica e trago a minha linha de média móvel, tá? Então, ele ainda tem um pouco dessa restrição também, tá? Então, eu não consigo criar, como eu falei, né? Mas eu consigo já deixar, que a gente viu que muitos locais não tinham nem construído, né, essa curva epidêmica. Então, talvez, utilizando essa ferramenta, consiga já deixar pronto um painel onde você possa trazer essa curva epidêmica não só para a COVID, como eu falei, mas para qualquer banco de dados ou qualquer agravo que você esteja trabalhando. Então, tudo que a gente for criando aqui no nosso painel, tudo que a gente está trabalhando aqui, a gente consegue trabalhar com qualquer banco de dados, tá? O que a gente tenta trazer para vocês é essas funcionalidades da ferramenta, vocês entenderem um pouco da lógica também da utilização,
né? E como eu falei, aí você tem que conhecer bem a base de dados que você está trabalhando, tá? Para você entender quais os tipos de estratificação você quer fazer, quais são as variáveis que são importantes, que são chaves para você construir essas análises. Nesse caso aqui, foi como o Ariel colocou, a variável de classificação final, nesse caso, vai ser a que vai nos trazer a confirmação dos casos positivos. Só que quando eu faço a estratificação, ele vai me trazer exatamente a informação que está preenchida lá na minha base de dados. O que eu poderia fazer, tá? Isso aí, eu acho que a gente vai poder trabalhar com vocês numa outra sessão, tá? Vou trazer essa informação para vocês. Eu poderia criar uma variável de positivo ou negativo a partir das informações da variável de classificação final. Mas aí é um tema para as nossas aulas seguintes, tá bom? Que aí eu vou trazer também para vocês essa funcionalidade do EpiInfo, da gente, com as variáveis que nós já temos disponíveis, a gente conseguir criar novas variáveis, a gente conseguir trabalhar e editar as variáveis que nós temos na base de dados para sanar alguns problemas que podem ter surgido, às vezes, na coleta de dados, ou justamente coisas como essa aqui, né, que eu tenho vários critérios aqui, então eu tenho confirmado por critério clínico, por laboratorial, clínico de imagem, mas todos esses, nesse caso aqui, para mim, são casos positivos, né, são confirmados. Então, eu consigo criar uma variável de positividade ou não a partir das informações dessa variável, para eu ter uma estratificação mais simples e conseguir gerar algumas estratificações mais simples, tá? Então, é uma outra vantagem que o EpiInfo nos traz também, de trabalhar com algumas dessas variáveis da base de dados e criar outras a partir das variáveis existentes, enfim, tem como a gente fazer algumas criações aí que facilitam também uma análise que às vezes a gente pensa, na hora da coleta de dados eu podia ter coletado de tal forma, mas algumas coisas tem como a gente trabalhar aqui na parte de análise, tá bom, pessoal? Bom, acho que era isso, né, que eu queria passar para vocês hoje, falar um pouquinho dessa questão da curva epidêmica. Se ficou alguma dúvida, falem, coloquem aqui para mim, para a gente poder sanar essas dúvidas de vocês. Podem falar aqui no chat, se alguém quiser abrir o microfone também e falar alguma coisa, estamos aqui à disposição. Não, ninguém? Quietinho, muita informação. A Ariel falou aqui, né, que a dúvida que ele tinha era dos positivos e negativos, mas depois que atualizou a base eu consegui entender. Sim, tem essa questão, né, Ariel, porque depois que atualizou o banco de dados, as variáveis, aqui no próprio painel de análise a gente consegue ver quais são as variáveis do banco, tá? Então eu consigo vir aqui em cima e colocar as variáveis, tá? Mudou porque os resultados agora são por tipo de teste, né? Então, eu vou ter resultado do teste sorológico, data da coleta do sorológico e estado do teste sorológico, de cada um deles. Aí, eu vou ter resultado para cada um deles. Então, assim, a questão da classificação final talvez vai ser a variável mais fácil de vocês identificarem os casos positivos, porém, né, temos esse problema aqui, de fazer o encerramento correto dos casos, porque nem todos os casos estão com seu encerramento, né? Que é o que a gente identifica aqui, criando aquelas nossas frequências estratificadas, né? Para identificar essas inconsistências de preenchimento. Então, nesse caso aqui, eu sei que, por exemplo, 2.600 casos nessa minha base de dados não tem nenhum preenchimento nem de classificação final e nem de evolução do caso, né? Então, eu tenho um número muito grande de dados aqui que estão em aberto. E aí eu não consigo ter uma noção, né, de qual é a informação real. Mas, por exemplo, como eu sei que vocês já têm uma base de dados um pouco mais organizada também, acho que o pessoal, o Flávio lá também tem uma base de dados deles bem organizada, aquela base do Excel de vocês conseguem trabalhar ela aqui também. Então, vocês não necessariamente precisam trabalhar com o banco do SUS Notifica, vocês podem abrir outro banco de dados que vocês tenham organizado, já dependendo do tipo de variável, para fazer esses gráficos aqui e tentar identificar como é que está essa curva epidêmica no município, né? A vantagem de trabalhar com o banco do SUS Notifica é fazer a organização correta dos dados que estão indo para a notificação oficial, né? E é onde a gente identifica todas essas inconsistências aqui, essas informações que estão faltando, né, nessas bases de dados.
Tá bom, pessoal? Bom, acho que é isso. A Fernanda quer passar algum recadinho? Temos mais alguma coisa para passar para o pessoal? Sim, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, antes da gente fechar, tem alguns recados que são importantes para quem está acompanhando a gente. Essa semana, a Força Tarefa TIOS tem uma programação totalmente gratuita de mentorias coletivas. Não deixem de se inscrever. Os links para inscrição vão estar disponíveis no chat e também nas redes sociais da ProEP. E lembrando que vamos continuar com uma super programação da Hope no ProEP. Dias 9 a 16 a gente tem Hope Vacinação. As vagas são limitadas e as inscrições estão disponíveis no chat. Ok. Tirando isso, eu queria agradecer pela participação de vocês aqui com a gente em mais uma sessão de mentoria. E não deixe de nos acompanhar as atividades da ProEP e a Força Tarefa TIOS em nossos canais. Perfeito, pessoal. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. A Larissa agradeceu, disse ótima aula. Bacana, pessoal. A ideia é essa, levar o máximo possível de informações para vocês. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá? Os municípios aí que estão em contato direto conosco, é só entrar em contato com os RTs e nós temos todo o pessoal da ProEP à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? O Flávio agradeceu aqui também, vai rever no YouTube isso, Flavinho. Vai estar lá no nosso YouTube, assim que estiver disponível lá, vocês já vão conseguir acessar e para a gente poder dar seguimento na semana que vem, trazendo aí mais funcionalidades dessa ferramenta, mostrando um pouquinho mais como trabalhar com o banco. E qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato conosco. Pessoal, tenham um ótimo dia a vocês. Obrigada, viu? Tchau, tchau, pessoal.